Helena se movia pela casa como uma sombra, silenciosa e solitária. Cada canto, cada objeto parecia ecoar a ausência de algo que já havia sido tão presente em sua vida. As paredes da casa, que antes foram testemunhas de risos e conversas, agora se sentiam pesadas, carregadas com o silêncio que havia se instaurado entre ela e Fernando. Fernando, seu esposo, havia se transformado em um estranho, uma figura distante que passava mais tempo no escritório do que em casa. Seus olhares, que antes se cruzavam com carinho, agora mal se encontravam. As palavras de carinho e os gestos afetuosos haviam sido substituídos por conversas protocolarmente curtas e perguntas superficiais. A rotina dele se resumia a um monólogo silencioso, onde Helena falava sobre o cotidiano dos filhos, Alice e Gabriel, sem esperar mais do que uma resposta breve e desinteressada. Helena tentava preencher o vazio que Fernando deixava. Ela se dedicava aos filhos com um fervor que mal disfarçava sua própria tristeza. Preparava refeições com um cuidado extra, tentava criar momentos de alegria para Alice e Gabriel, mas o peso da ausência emocional do marido tornava cada esforço um pouco mais árduo. Nos momentos de silêncio à mesa, ela se perdia em pensamentos, questionando como haviam chegado àquele ponto, onde o amor parecia ter se desvanecido em uma névoa de indiferença. O lar, que antes era um santuário de afeto e intimidade, agora parecia um palco para a encenação de uma vida que, embora funcional, estava profundamente fragmentada. Helena se esforçava para manter a aparência de normalidade, mas a verdade era que cada dia se passava em um estado de crescente desolação. O eco do silêncio parecia ser a única resposta que ela recebia de Fernando, amplificando o vazio que agora definia seu casamento. Era uma manhã comum, como tantas outras, e Helena passava pela padaria do bairro. A vida parecia seguir um padrão imutável, com a rotina marcando o ritmo dos seus dias. Ela entrou, os passos ecoando suavemente no chão frio, e se dirigiu ao balcão, onde um jovem com um sorriso acolhedor estava atendendo. Paulo, com seus olhos brilhantes e calorosos, era um contraste vibrante com o cinza que envolvia a vida de Helena. Paulo, notando a presença de Helena, ofereceu-lhe um cumprimento afetuoso. "Bom dia! Como posso ajudá-la hoje?" Ele disse, com uma gentileza genuína que ela não encontrava há muito tempo. Seu tom de voz era suave, quase musical, e o olhar atento que lhe dirigiu fez com que Helena se sentisse, pela primeira vez em anos, realmente vista. Enquanto escolhia um pão integral e algumas guloseimas, Paulo a envolvia em uma conversa despretensiosa. Perguntava sobre sua manhã, seus filhos, e parecia realmente interessado em ouvir suas respostas. Helena, acostumada a conversas apáticas em casa, achou aquele diálogo um alívio inesperado. A maneira como Paulo escutava, com atenção plena e sem pressa, fez com que ela se sentisse especial, mesmo que por um breve momento. Cada palavra trocada era como uma pequena faísca de calor que a fazia se esquecer dos problemas que carregava. Paulo notava o cansaço e a tristeza disfarçada em Helena, e sua presença foi um bálsamo para o vazio que ela sentia. Ele fez questão de personalizar a conversa, oferecendo-lhe uma amostra de um novo tipo de pão, algo que ele achava que ela poderia gostar. Enquanto ela saía da padaria, com um sorriso inesperado nos lábios, Helena não pôde deixar de se sentir tocada pela leveza daquele encontro. Paulo havia quebrado a monotonia do seu cotidiano com uma simpatia genuína que parecia renovar sua energia. A interação a fez repensar seu papel na vida e no casamento, despertando uma centelha de esperança e curiosidade sobre o que mais poderia estar reservado para ela fora das paredes do lar. Cada vez que ela passava pela padaria, o pensamento de Paulo, com sua atenção sincera e afetuosa, começava a se entrelaçar em seus dias, fazendo com que ela começasse a questionar se estava realmente vivendo a vida que desejava ou apenas sobrevivendo. Os dias passaram, e a padaria se tornou um ponto de encontro frequente para Helena. Cada visita era marcada por uma troca de olhares e sorrisos carregados de uma nova energia. O calor humano de Paulo e sua atenção sincera tinham um efeito quase mágico sobre Helena, fazendo com que ela se sentisse mais viva do que em muito tempo. As conversas deles, antes simples e cordiais, se aprofundaram,
revelando camadas de personalidade e experiências que ambos encontravam confortáveis para compartilhar. Paulo, com seu jeito carinhoso e paciente, sabia exatamente como acender as chamas de emoções que Helena havia enterrado. Ele a fazia rir, algo que há muito não acontecia com tanta espontaneidade. Seus encontros se tornaram um refúgio para Helena, um espaço onde ela se sentia compreendida e apreciada. Gradualmente, o que começou como uma amizade se transformou em algo mais profundo e íntimo. As mensagens trocadas, inicialmente sobre o dia a dia, começaram a ter um tom mais pessoal e carregado de sentimentos. Havia algo inebriante na maneira como Paulo a fazia sentir-se valorizada. Ele escutava seus sonhos e medos, tocando sua alma de uma forma que ela não acreditava ser possível. Cada toque casual, cada gesto de carinho, acendeu uma chama muito apagada em Helena. Ela começava a se libertar das amarras de uma vida que havia se tornado previsível e fria, redescobrindo um desejo ardente por algo mais, algo que a fizesse sentir-se inteira novamente. O romance floresceu em segredo, longe dos olhos críticos de sua rotina habitual. Seus encontros se tornaram um escape para Helena, um espaço onde ela poderia se entregar às emoções sem julgamentos. Cada beijo furtivo e cada toque suave era um lembrete do que era viver plenamente, e ela se viu dividida entre a sensação de estar verdadeiramente viva e a culpa por trair o compromisso de anos com Fernando. Helena experimentava uma montanha-russa emocional. Os momentos de felicidade intensa que passava com Paulo eram frequentemente seguidos por uma profunda sensação de culpa e confusão. O desejo de continuar a se perder nos braços de Paulo e o peso das responsabilidades e promessas feitas a Fernando lutavam dentro dela. Ela sabia que cada escolha que fazia tinha o poder de transformar sua vida de maneiras que não conseguia prever. A cada encontro, a cada conversa reveladora com Paulo, Helena se perguntava se havia encontrado a chave para uma nova vida ou se estava apenas se perdendo ainda mais na complexidade dos seus sentimentos. Ela estava dividida, entre o que acreditava ser o certo e o que a fazia sentir-se verdadeiramente viva. Esse dilema emocional tornava a cada dia uma jornada de autodescoberta e decisão, onde cada passo a aproximava de um destino incerto, mas emocionante. Enquanto Helena mergulhava mais fundo no romance secreto com Paulo, a atmosfera em casa começava a mudar de forma sutil, porém palpável. Fernando, sempre reservado, parecia agora se movimentar com um propósito diferente. Suas visitas ao escritório, que antes eram esporádicas, tornaram-se mais frequentes e prolongadas. No entanto, quando estava em casa, ele a observava com uma intensidade inquietante. O olhar que antes era indiferente agora carregava uma curiosidade penetrante, uma vigilância que fazia com que Helena se sentisse como se estivesse sob um microscópio. As conversas entre Helena e Fernando, que antes eram cheias de formalidades secas, passaram a ser carregadas de uma tensão silenciosa. Fernando não fazia perguntas diretas, mas seu comportamento sutil e observador denunciava que ele sabia mais do que estava disposto a admitir. Ele parecia captar cada nuance de Helena, desde o tom de sua voz até os pequenos gestos que ela tentava esconder. Essa vigilância constante começava a fazer com que Helena se sentisse desconfortável, mas ela ignorava os sinais, convencida de que seu segredo estava seguro. A tensão em casa crescia como uma nuvem pesada. Helena, ao voltar para a rotina diária, tentava esconder sua inquietação. Preparava os jantares com um esforço extra para manter uma aparência de normalidade, enquanto Fernando assistia, com um olhar que parecia penetrar além das ações superficiais. Ela procurava consolo nos momentos com Paulo, onde o peso dos segredos e a tensão eram momentaneamente esquecidos, mas ao voltar para casa, a sensação de ser observada e avaliada voltava com força renovada. Fernando parecia estar constantemente à espreita, prestando atenção em cada movimento de Helena com uma precisão que a fazia sentir-se em um jogo psicológico. Ele evitava confrontá-la diretamente, preferindo se esconder atrás de uma fachada de normalidade, enquanto suas ações e olhares diziam o contrário. Esse comportamento começou a minar a confiança de Helena, que estava se tornando cada vez mais ansiosa e paranoica. Cada encontro com Paulo estava agora carregado com o medo de ser descoberta e as inseguranças sobre o futuro. Apesar das evidências crescentes,
Helena estava determinada a acreditar que estava mantendo seu segredo sob controle. Ela se concentrava em encontrar alegria nas conversas e nos momentos furtivos com Paulo, ignorando as fissuras que começavam a aparecer em sua vida doméstica. Mas a tensão crescente, visível no comportamento de Fernando e na atmosfera opressiva dentro de casa, começava a ameaçar a estabilidade que ela havia conseguido construir em seu mundo secreto. Cada dia se tornava um equilíbrio precário entre o desejo ardente e a pressão de uma verdade que parecia se aproximar cada vez mais. O dia que Helena havia temido finalmente chegou. Com o coração acelerado e a mente tumultuada, ela decidiu que era hora de encarar a verdade e terminar seu casamento com Fernando. Sabia que a conversa não seria fácil, mas estava disposta a enfrentar as consequências, determinada a fazer o que acreditava ser o melhor para si mesma e para sua felicidade. O peso dos segredos e da traição era quase insuportável, e ela sentia que precisava se libertar. Ela encontrou Fernando em um canto da casa, um espaço que sempre havia sido um refúgio de calma e familiaridade. A tensão no ar era palpável. Helena, com a voz tremendo e os olhos cheios de lágrimas, começou a falar, expondo a dor de uma vida cheia de silêncio e a nova paixão que a havia revitalizado. Ela falava de Paulo, de como ele a havia feito sentir-se viva novamente, e de como, mesmo sabendo das implicações, sentia que não podia mais continuar na mentira. O silêncio de Fernando, no entanto, não era o que Helena esperava. Ele a ouviu calmamente, sem interromper, com um olhar que parecia tanto distante quanto intensamente presente. Quando ela terminou, esperando uma explosão de raiva ou desespero, Fernando a surpreendeu com um sorriso frio e calculado. Eu sabia de tudo, Helena, ele disse, sua voz tranquila, mas carregada de um tom profundo de cinismo. Não só sabia, como fui eu quem arquitetou tudo isso. O choque e a confusão de Helena eram evidentes. As palavras de Fernando pareciam ecoar em sua mente como uma revelação desconcertante. Ele continuou, revelando que havia contratado Paulo com um propósito muito específico, seduzi-la e testar sua lealdade. Antes de continuarmos, compartilhe conosco a sua opinião nos comentários. O que faria se estivesse na pele de Helena? Se deixaria envolver por outra pessoa diante de um relacionamento complicado há anos? Ou evitaria e tentaria buscar soluções para um casamento desgastado? Já lidou com uma situação parecida? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. É muito importante para nós. Fernando não apenas conhecia o caso, como tinha planejado e manipulado cada movimento para observar até onde Helena iria em busca de um amor verdadeiro, um teste que ele próprio havia criado para satisfazer sua própria necessidade de controle e verificação. A revelação era devastadora. Helena sentiu como se o chão sob seus pés tivesse desaparecido. A ideia de que Fernando havia orquestrado a situação com uma frieza calculada a desorientava. O que parecia ser uma tentativa de recomeço e uma busca por felicidade agora se transformava em um jogo cruel de manipulação. A sensação de traição se intensificava à medida que ela processava a magnitude do que Fernando havia feito. Fernando continuou a explicar que, desde o início, ele havia observado cada interação entre Helena e Paulo com um misto de interesse e desaprovação. Seu plano era um experimento de controle disfarçado de uma investigação sobre a sinceridade de Helena. Ele havia armado um jogo de poder e dominação, usando Paulo como uma peça em seu tabuleiro emocional. Enquanto as palavras de Fernando ressoavam na mente de Helena, ela se via presa em um mar de confusão e raiva. A tentativa de terminar o casamento, que antes parecia uma forma de recomeço, agora era um campo de batalha emocional, onde a verdade cruel de um jogo de manipulação se tornava uma ferida aberta. Helena precisava confrontar a realidade de que, em sua busca por autenticidade, havia sido uma marionete em um plano muito mais sombrio do que poderia imaginar. Após a chocante revelação de Fernando, Helena sentiu como se o mundo inteiro tivesse desmoronado ao seu redor. O peso da traição era esmagador, e a dor de ter sido manipulada se espalhava por cada fibra de seu ser. Ela se sentia como se estivesse se afundando em um abismo profundo de desilusão e mágoa.
Tudo o que ela acreditava ser verdadeiro e sincero parecia se desfazer em um emaranhado de mentiras e manipulações cruéis. O impacto de descobrir que Paulo, o homem que havia reavivado sua vida, também era uma peça de um esquema cruel arquitetado por Fernando, a deixou devastada. O amor que ela sentia por Paulo agora se transformava em um sentimento de traição e engano. As memórias dos momentos que compartilhara com ele, os sorrisos, os toques, as confidências, agora eram envenenadas pela verdade de que tudo não passava de uma encenação calculada. O calor e a paixão que ela experimentou ao lado de Paulo estavam manchados pela realidade brutal de sua manipulação. Helena sentou-se no canto mais sombrio da casa, a escuridão refletindo o tumulto dentro de sua mente. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela tentava processar a profundidade da decepção. Cada gesto de carinho de Paulo agora parecia um ato de traição disfarçado. O sentimento de ter sido enganada e usada tanto por Fernando quanto por Paulo era um golpe brutal à sua autoestima e ao seu coração. A realidade de ter sido manipulada por dois homens, que se apresentaram como figuras de confiança e amor, deixava Helena em um estado de confusão e amargura. Ela se sentia como uma marionete em um teatro de sombras, onde os cordéis que a movimentavam eram controlados por mãos que nunca foram verdadeiramente suas. A dor de perceber que Paulo, alguém por quem havia se apaixonado genuinamente, estava ligado ao esquema de Fernando era quase insuportável. Helena tentava reconstruir os fragmentos de sua vida emocionalmente devastada. As memórias de Paulo, que antes eram um refúgio de alegria e desejo, agora eram lembranças amargas de uma traição profunda. A dor se misturava com uma sensação de perda e desilusão, tornando o processo de seguir em frente quase impossível. Cada vez que ela tentava lembrar dos momentos bons, a verdade cruel de manipulação e engano retornava com uma força esmagadora. Em meio a essa tormenta emocional, Helena enfrentava a difícil tarefa de reconstruir sua vida e sua confiança. A traição dupla, que a havia deixado profundamente ferida, criava um cenário onde o amor e a confiança pareciam impossíveis de recuperar. Ela estava sozinha, lutando para entender como os homens em quem havia confiado e por quem havia se apaixonado haviam se unido para desestabilizar sua vida. Cada dia era uma batalha contra a dor e a traição, uma luta para encontrar uma nova forma de esperança em um mar de desilusão. A noite estava silenciosa e carregada de tensão quando Helena recebeu uma mensagem de Paulo, pedindo para encontrá-la. O último lugar onde ela queria estar era perto dele, mas algo na urgência de sua mensagem a fez concordar. Ela se encontrava à beira de um colapso emocional, tentando encontrar um pouco de paz e clareza em meio à tempestade de traições e enganos que assolavam sua vida. No encontro marcado, Paulo apareceu com uma expressão de desgosto e desespero. Ao vê-lo, Helena sentiu um turbilhão de emoções conflitantes, desde a raiva até a dúvida. Ele se aproximou, hesitante, e começou a falar, a voz carregada de um peso que parecia ser um reflexo de sua própria agonia. Paulo revelou que, apesar de ter entrado na vida de Helena como parte do plano de Fernando, seus sentimentos por ela haviam evoluído de maneiras que ele não esperava. Paulo contou que o amor que ele começou a sentir por Helena era genuíno. No início, ele havia aceitado o trabalho com um coração frio, encarando-o como mais uma tarefa a cumprir. Mas à medida que passava tempo com ela, conhecia sua essência, suas dores e esperanças, seus medos e sonhos, algo mudou profundamente dentro dele. Ele começou a se apaixonar por ela de verdade, a ver além do papel que lhe foi designado. Cada conversa, cada toque, cada risada compartilhada com Helena foram se transformando em algo real e verdadeiro para ele. A confissão de Paulo veio carregada de um desespero sincero. Ele tentou explicar que, apesar de ter começado como um peão em um jogo cruel, suas emoções se tornaram autênticas. Paulo falou com tanta intensidade, tentando se abrir para Helena, oferecendo uma visão de um amor que se desenvolveu fora do controle do plano de Fernando. Ele dizia que, ao conhecer Helena, ele tinha encontrado algo real e profundo, algo que não podia ser descartado como mero engano. Helena, no entanto, estava em um estado emocional devastado. Suas lágrimas, que antes eram um reflexo de traição e engano, agora misturavam-se com a confusão e o luto.
O fato de que os sentimentos de Paulo se tornaram verdadeiros não fazia com que a dor de ter sido enganada diminuísse. A confissão não apagava o sentimento de ter sido usada como uma peça em um jogo cruel, nem a dor de saber que o amor que acreditou ser verdadeiro havia sido contaminado por mentiras e manipulações. Enquanto Paulo tentava expressar seu arrependimento e explicar sua verdadeira emoção, Helena lutava para reconciliar a realidade de seus sentimentos com a dor de ter sido enganada. A confissão de Paulo, em vez de trazer alívio ou compreensão, parecia mais uma camada adicional de complexidade e sofrimento. A verdade de que, no meio de tanta traição, existia um amor genuíno apenas a confunde mais, deixando-a com a tarefa quase impossível de separar o real do ilusório, o verdadeiro do falso. Helena estava em um turbilhão emocional, mergulhada em um caos de traições e descobertas dolorosas. A revelação de Paulo, somada ao plano cruel de Fernando, havia deixado seu coração em frangalhos, e a sensação de desorientação era quase insuportável. Mas, como se a vida quisesse adicionar mais uma camada de complexidade ao seu sofrimento, Helena recebeu uma notícia que parecia vir do fundo de uma nova tormenta: ela estava grávida. A descoberta veio em um momento de desespero, durante uma visita ao médico que Helena havia agendado para tratar de sintomas que a perturbavam há algum tempo. Ao ouvir a confirmação, ela ficou paralisada, com o mundo ao seu redor desmoronando em uma nuvem de choque e confusão. A notícia de que estava grávida parecia quase surreal, uma ironia cruel em meio ao mar de problemas que enfrentava. Helena ficou sozinha em casa, a ficha ainda não totalmente caída. Ela se deitou em sua cama, o peso da nova realidade pressionando sobre seus ombros. Seus pensamentos eram um emaranhado de incertezas e angústias. A gravidez deveria ser um momento de alegria e esperança, mas para ela, era apenas mais um enigma sem solução. Com um futuro incerto e um presente desmoronando, ela se viu paralisada pela dúvida e pelo medo. O dilema de não saber se o pai da criança era Fernando ou Paulo tornava a situação ainda mais angustiante. Cada um representava uma parte de sua vida marcada por dor e manipulação. Fernando, o homem que a conhecia há anos, mas que havia orquestrado uma trama cruel. Paulo, o amante cuja sinceridade agora parecia se misturar com o engano de sua entrada na vida de Helena. Como ela poderia lidar com a realidade de estar grávida de um desses dois homens, quando sua própria identidade e futuro estavam tão em dúvida? O pensamento de revelar a gravidez a ambos os homens era uma perspectiva assustadora. A ideia de enfrentar Fernando, com sua natureza controladora e fria, e Paulo, com seu arrependimento e amor genuíno, parecia esmagadora. Helena estava imersa em uma tempestade de emoções conflitantes, sem saber como dar o próximo passo. A gravidez não apenas adicionava uma nova dimensão ao seu sofrimento, mas também a forçava a confrontar as realidades de suas escolhas e das pessoas que havia permitido em sua vida. Em meio a tudo isso, Helena se sentia perdida e desconectada de qualquer senso de controle. O novo futuro que surgia diante dela parecia um campo minado de possibilidades dolorosas e desconhecidas. Cada decisão parecia levar a um novo labirinto de dúvidas e medos, e ela lutava para encontrar um caminho através da neblina de sua própria vida desmoronada. O que deveria ser um momento de revelação e esperança se tornava um pesadelo, forçando Helena a enfrentar uma nova e desconcertante realidade com um coração em pedaços e um futuro incerto. Depois de semanas mergulhada em confusão e tumulto, Helena estava exausta, tanto emocional quanto fisicamente. A descoberta da gravidez e a difícil decisão de quem era o pai haviam sido apenas o início de um caminho doloroso e tortuoso. Cada dia parecia trazer um novo desafio, uma nova camada de complexidade a um problema já esmagador. Entre Fernando e Paulo, Helena se sentia encurralada em uma encruzilhada de sofrimento e manipulação. O peso das escolhas que tinha pela frente era insuportável. Fernando, com seu controle e frieza, representava um mundo de estabilidade e opressão. Paulo, com sua mistura de amor genuíno e engano, parecia ser uma promessa de redenção que, em última análise, só adicionava mais confusão à sua vida. Helena estava cansada de lutar contra as correntes de expectativas e decepções que a arrastavam para baixo.
Uma noite, ao sentar-se sozinha em sua sala, rodeada pelo silêncio que parecia gritar suas frustrações, Helena começou a sentir uma clareza crescente. Era como se, em meio à dor e ao caos, ela pudesse finalmente ouvir a voz silenciosa de sua própria necessidade de liberdade. O desejo de escapar de todas as manipulações e dos jogos emocionais a envolveu com uma força avassaladora. Ela percebeu que estava presa em um ciclo interminável de engano e desilusão, e que a única maneira de encontrar paz era se libertar de tudo isso. O pensamento de deixar Fernando e Paulo para trás parecia a única saída viável. Não era uma decisão fácil, nem uma que veio sem um custo emocional. Havia a dor da separação, o medo do desconhecido e a incerteza de como ela lidaria com a gravidez sozinha. Mas, ao mesmo tempo, havia uma centelha de esperança em sua escolha. Helena sabia que precisava de um espaço para se redescobrir, para reconectar com quem ela realmente era sem as sombras do controle de Fernando ou das manipulações de Paulo. Com determinação crescente, Helena tomou coragem. Ela começou a planejar sua saída, a preparar o terreno para uma nova vida onde pudesse, finalmente, recuperar sua identidade e seu senso de liberdade. A decisão de deixar tudo para trás foi tomada com uma mistura de tristeza e esperança. Ela sabia que a jornada à frente seria difícil, cheia de desafios e incertezas, mas estava disposta a enfrentar tudo isso com a força que havia encontrado dentro de si mesma. A decisão de Helena não era apenas uma fuga de sua situação atual, era um ato de bravura e autoafirmação. Ela estava escolhendo sua própria liberdade e a oportunidade de reconstruir sua vida de maneira que fosse verdadeira e autêntica para ela. Em vez de se submeter ao controle de Fernando ou se agarrar a uma ilusão com Paulo, Helena estava abraçando a possibilidade de um novo começo, um novo capítulo onde pudesse ser verdadeiramente ela mesma. E, ao fazer isso, ela dava o primeiro passo em direção a uma vida que poderia ser reconstruída a partir das cinzas de suas escolhas passadas. Com o sol da manhã iluminando o horizonte de uma nova cidade, Helena se sentiu como se estivesse começando a escrever um novo capítulo de sua vida, finalmente livre das correntes invisíveis que a prendiam ao passado. A mudança não era apenas física, mas uma transformação profunda, uma chance de recomeçar sem os fantasmas de Fernando ou Paulo pairando sobre sua vida. Ela havia deixado para trás a cidade onde tantas dores e desilusões haviam se acumulado, levando consigo apenas o essencial para começar de novo. A nova casa, modesta e acolhedora, estava em uma cidade pequena, onde as pessoas eram amigáveis e a vida parecia um pouco mais tranquila. A mudança representava um ato de coragem, mas também de esperança. Helena se esforçou para criar um ambiente positivo para seus filhos, Alice e Gabriel, onde pudessem se adaptar e encontrar um novo sentido de normalidade. Ela estava decidida a garantir que eles sentissem segurança e amor, mesmo em meio às mudanças drásticas. A chegada do bebê adicionava uma nova dimensão à sua vida. A ideia de criar a criança sozinha, sem a interferência de Fernando ou Paulo, era desafiadora, mas Helena a encarava com uma determinação silenciosa. Cada dia era uma nova jornada de aprendizado e adaptação, desde preparar a casa para a chegada do bebê até lidar com as demandas de ser uma mãe solteira. Ela encontrou uma força interior que não sabia que possuía, navegando pelos desafios com uma resiliência impressionante. Os primeiros meses foram marcados por uma rotina de redescoberta e construção. Helena se dedicou a estabelecer um novo lar, a fazer novas amizades e a se envolver na comunidade local. Cada pequeno progresso, cada nova conquista, representava uma vitória sobre o passado que ela estava deixando para trás. As manhãs eram ocupadas com cuidados para os filhos e a preparação para a chegada do bebê, e as noites, embora exaustivas, eram preenchidas com uma sensação de realização e esperança renovada. A cidade nova oferecia a Helena não apenas uma mudança de cenário, mas a oportunidade de redefinir sua própria identidade e suas prioridades. Sem a constante vigilância de Fernando ou a presença enigmática de Paulo, ela encontrou um novo sentido de liberdade. Ela começou a se reconectar com suas próprias paixões e interesses, a redescobrir quem ela era fora dos papéis impostos por seu passado. A vida na nova cidade não era isenta de desafios,
mas cada obstáculo superado era um lembrete do progresso que Helena havia feito. Ela estava construindo um futuro em que suas escolhas fossem totalmente suas, onde cada decisão refletisse sua verdadeira vontade. Esse novo começo era a realização de um sonho que parecia inatingível em meio ao caos e à dor, uma chance de finalmente viver uma vida que ela havia desejado há muito tempo. E enquanto o bebê dormia tranquilamente em seu berço, Helena sabia que estava criando um lar cheio de amor e esperança, um lugar onde o passado não tinha poder sobre o futuro que ela estava começando a construir. Nas tranquilas ruas da nova cidade, Helena caminhava com um passo mais leve, como se o peso do passado tivesse sido finalmente aliviado. A nova rotina, embora desafiadora, trazia uma sensação de liberdade que ela havia esquecido há muito tempo. As manhãs começavam com a luz suave filtrada pelas janelas, preenchendo o espaço com uma energia nova e revigorante. Ela acordava e se preparava para o dia com um propósito renovado, um brilho nos olhos que há muito não via. O primeiro inverno na cidade foi uma época de reflexão e autodescoberta. Helena se encontrava mais frequentemente com seus pensamentos, explorando novas paixões e interesses que haviam sido deixados de lado durante anos de desgaste emocional. As tardes eram preenchidas com a alegria simples de passeios no parque com Alice e Gabriel, e as noites eram reservadas para momentos de introspecção e sonhos de futuro. Ela começou a fazer coisas que nunca imaginara antes, como se libertar das amarras que aprendiam. Aulas de culinária, sessões de yoga e pequenas viagens ao redor da cidade foram se tornando partes naturais de sua vida, cada uma oferecendo uma nova forma de conexão com o mundo e consigo mesma. Helena descobriu talentos ocultos e paixões reprimidas que estavam enterradas sob camadas de dor e sacrifício. O relacionamento com seus filhos também floresceu de maneiras surpreendentes. Sem as tensões e os conflitos do passado, a dinâmica familiar tornou-se mais sólida e harmoniosa. Eles riem juntos mais frequentemente, compartilham histórias e criam memórias que, ao longo do tempo, ajudam a construir uma base sólida de afeto e confiança. A casa, agora um verdadeiro lar, ressoava com a alegria e a tranquilidade que Helena sempre desejara. Helena começou a perceber que sua felicidade não estava mais atrelada a outras pessoas ou a expectativas externas. Ela aprendeu a se valorizar e a se cuidar de maneiras que nunca havia considerado antes. As dúvidas e inseguranças que uma vez dominaram sua mente começaram a se dissipar, dando lugar a uma autoaceitação e amor próprio profundos e sinceros. Ela não precisava mais da aprovação ou da validação de ninguém para se sentir completa. O processo de redescoberta foi uma jornada de enfrentar e superar suas inseguranças, e Helena fez isso com uma coragem silenciosa e uma determinação admirável. Cada dia era uma nova oportunidade de afirmar seu valor e celebrar suas conquistas pessoais. A verdadeira força de Helena estava na capacidade de se reinventar e encontrar alegria em sua própria companhia. O sofrimento e as manipulações do passado haviam sido substituídos por uma nova perspectiva sobre a vida, uma que valorizava a simplicidade e a autenticidade. Longe das sombras do que foi, Helena se ergueu como uma mulher transformada, confiante e independente, pronta para enfrentar o futuro com um coração leve e uma mente aberta. Na manhã clara e promissora, o sol começava a aquecer a nova casa de Helena, projetando uma luz suave que parecia abraçar cada canto do lar. O aroma do café recém-preparado se misturava com o som alegre dos risos de Alice e Gabriel, preenchendo a casa com uma energia vibrante. Helena, com um sorriso sereno e genuíno, observava seus filhos brincando, sentindo um calor no coração que há muito tempo não conhecia. A sensação de paz e realização estava estampada em seu rosto, como se cada momento fosse um lembrete de que ela havia escolhido o caminho certo. Enquanto preparava o café da manhã, Helena sentiu uma satisfação profunda ao ver a felicidade simples de seus filhos. As manhãs da nova casa eram repletas de pequenas alegrias, as conversas leves ao redor da mesa, as histórias animadas sobre o dia anterior e a expectativa dos novos desafios e descobertas que viriam. O ambiente agora estava imerso em um senso de normalidade e aconchego, uma sensação que ela havia perdido há muito tempo. A vida cotidiana estava se ajustando ao novo ritmo, e Helena se via frequentemente refletindo sobre o quanto havia mudado.
Cada pequena tarefa, desde arrumar a casa até ajudar as crianças com suas lições, era realizada com uma nova perspectiva de gratidão e alegria. O futuro parecia não apenas promissor, mas também uma tela em branco pronta para ser preenchida com novas histórias e experiências. Ela se preparava para o futuro com uma confiança renovada, sabendo que, independentemente dos desafios que poderiam surgir, havia tomado decisões que estavam alinhadas com seus valores e desejos mais profundos. A escolha de buscar a verdade e a liberdade tinha se tornado a pedra fundamental de sua nova vida, um compromisso com si mesma que transcendeu qualquer obstáculo que ela pudesse encontrar. Helena olhava para o horizonte com esperança e determinação, consciente de que o caminho à frente estava cheio de possibilidades. Cada passo que dava era um testemunho de sua coragem e resiliência, uma jornada contínua de autoafirmação e crescimento pessoal. Ela havia encontrado sua própria voz e a usava para construir uma vida que era verdadeiramente sua. O sorriso no rosto de Helena não era apenas um reflexo do bem-estar presente, mas também um símbolo de sua vitória sobre o passado. Ela sabia que, ao escolher o caminho da verdade e da liberdade, havia abraçado um futuro cheio de promessas e potencial. A casa estava repleta de amor, e com cada novo dia, Helena estava pronta para enfrentar o futuro com coragem, ciente de que o que realmente importava era a liberdade e a autenticidade que agora definem sua vida. Na sua opinião, o que achou da decisão de Helena em seguir sua vida sozinha, com os filhos adolescentes e um recém-nascido? O que você faria se estivesse na pele de Helena? Compartilhe sua opinião conosco nos comentários. Ela é muito importante para nós. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.